Olá, seja bem-vindo à quinta aula do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. É um prazer tê-lo aqui novamente, eu espero que essa aula seja muito edificante para você. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e agora vamos entrar na quinta. Portanto, é importante a gente fazer uma pequena pausa e relembrar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Vai ser rapidinho e é extremamente importante. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu quero que você se lembre é que as bem-aventuranças definem quem é verdadeiramente feliz. Bem-aventurado significa felicíssimo. E Jesus está nos definindo, diante do reino de Deus, diante da sabedoria que ele tinha e tem, quem é verdadeiramente feliz. E você deve ter percebido que nenhuma condição humana exclui a felicidade, porque a felicidade não depende da circunstância, a felicidade verdadeira é resultado da operação da graça de Deus na vida da pessoa. Se a graça de Deus operou e todo o resto está errado, essa pessoa é verdadeiramente feliz. Se tudo parece estar certo, mas não há graça de Deus operando na vida da pessoa, a felicidade é passageira, ela não é plena e nem vai trazer completa satisfação. Sendo assim, o mais importante é ter um encontro com Jesus, experimentar sua graça, o seu perdão, e isso é o suficiente. Se você já experimentou isso, ou está experimentando isso, você pode celebrar com o salmista que diz: a tua graça é melhor do que a vida. E é mesmo. Agora, quando a pessoa é alcançada por essa graça, o caráter dela é transformado. E ao olhar para cada uma das bem-aventuranças, interpretando elas no seu sentido espiritual e não natural, nós percebemos que elas delineiam o caráter do cristão. Elas definem como é a vida do cristão, como que ela se desenvolve, como que ela se demonstra nas suas ações, no seu pensamento, no seu estilo de vida. Você já percebeu que as bem-aventuranças não falam de questões naturais, mas espirituais. Jesus não está dizendo feliz é o pobre porque é pobre, feliz é o que chora porque chora, feliz é o manso porque é os mansos que Deus gosta. Ele está falando de uma realidade espiritual provocada pelo Espírito dentro da pessoa, que faz ela se tornar alguém digno do reino de Deus, alguém que se encaixa no padrão de Deus, começando pela operação dessa graça no seu coração. Ora, uma vez alcançado por essa graça, você tem esse caráter específico delineado por essa compreensão espiritual das bem-aventuranças, e por conta disso também, elas são um teste para a sua vida. Quando você olha para as bem-aventuranças, você está se colocando na régua de Jesus. E isso é muito incômodo. Eu não sei se você se sentiu incomodado como eu, mas é difícil olhar para a primeira bem-aventurança, por exemplo, e perceber que eu não sou humilde de espírito como eu deveria ser. Ou para a segunda, eu não lamento a minha condição de pecado como deveria lamentar. Ou a terceira, eu não sou manso como eu deveria ser. A quarta, eu não tenho tanta fome e sede de santificação, de justiça como eu deveria ter. É incômodo olhar para essa descrição do crente e perceber que nós estamos aquém, nós estamos devendo. Ora, mas é muito bom fazer isso. O simples fato de eu me sujeitar a esse exame, de eu buscar me sujeitar a esse teste geral, demonstra que o Espírito Santo age na minha vida, porque a primeira característica desse bem-aventurado é que ele é humilde de espírito. Ele não despreza humilhação, ele aceita passar por isso. É incômodo, fere, mas é bom para a gente. O crente autêntico aceita esse desafio, não se nega a admitir que nele não existe nada de bom. A Bíblia, especialmente o ensino de Jesus, dá muito mais ênfase no ser do que no fazer. Muito mais ênfase no caráter do que na ação. Ele olha para nosso caráter, nos ensina a ter o caráter certo, a disposição certa, porque é isso que nos conduz às ações corretas. O crente, ele é alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Precisamos ser crentes antes de agir como crentes. Não dá para a gente burlar essa regra, apesar de muitas vezes nós temos a tendência de fazer isso. Tentar ser ou fazer o que a gente não é.
primeiro a gente precisa ser transformado e os nossos atos vão seguir a nossa nova identidade criada em Cristo. Os nossos atos, eles resultam da nossa natureza. E se eu recebi uma nova natureza em Cristo Jesus, através do agir do Espírito Santo, os meus atos vão proclamar essa nova natureza, vão demonstrar essa nova natureza para todo mundo. Eles proclamam se somos humildes ou não, se nos lamentamos ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não. Nossa vida proclama quem realmente somos. E se ao olhar para a sua vida, você não se sente bem porque ela está proclamando algo que você não gosta, você é chamado de volta à primeira bem-aventurança, chamado a se humilhar, chamado a se quebrantar, chamado a se recolher em mansidão para poder se tornar essa pessoa bem-aventurada. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas trabalhavam o crente do ponto de vista da consciência de sua necessidade. É a fome, é a sede, é o choro por conta da sua condição. A 5ª bem-aventurança, ela vai avaliar a disposição do crente, especialmente em relação às outras pessoas. Até aqui foi algo interno, foi algo pessoal. Agora vai mostrar a nossa disposição para fora, para os outros. A 5ª bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, feliz é quem é misericordioso, merece congratulações quem é misericordioso. Mas afinal de contas, o que é ser misericordioso? Vamos começar pelo que não é? Não é ter aquele temperamento complacente, aquela pessoa que não leva as coisas a sério porque não percebe ou porque não liga. Isso é muito comum hoje em dia. Ninguém quer levar nada muito a sério e acha ruim que o outro leve a sério. Sabe? Não liga se a lei está sendo transgredida ou não, se as pessoas estão corretas ou não. Simplesmente aceita como as coisas são e ninguém tem que ficar chateado com isso. Mas se o outro quer desobedecer, problema dele. A gente tem que aceitar do jeito que é. Não é disso que nós estamos falando. Okay? Deus não é assim. Deus não faz vista grossa aos nossos pecados. Deus não faz de conta que não vê o nosso comportamento desregrado. Ser misericordioso não é aceitar as pessoas do jeito que elas são, a realidade do jeito que ela é, sem trabalhar contra, sem delinear o que é certo e o que é correto. Misericórdia não é aceitar a pessoa do jeito que é e simplesmente deixar isso para lá. Salmo 85, versículo 10, diz que a verdade e a misericórdia se abraçaram. Deus tem tanto verdade quanto misericórdia. Ele não nega a realidade para ser misericordioso. Ele é misericordioso a partir da verdade que ele vê. Portanto, ser misericordioso é muito parecido com o que a graça faz. A graça abraça o homem no pecado. O homem é pecador e a graça vem cobrir esse pecado, vem resolver esse pecado. A misericórdia abraça as miseráveis consequências do pecado na vida do pecador. Ela olha pelo que essa realidade de pecado causa, toda a dor, todo o sofrimento, todo o prejuízo que o pecado causa. E por conta de saber desse prejuízo, o misericordioso se enche de compaixão, né? Ele quer, de alguma forma, aliviar o sofrimento. Então tem uma simpatia interna que se expressa em atos externos em relação às tristezas e o sofrimento do próximo, mesmo que esse sofrimento venha por conta do pecado. Ele não espezinha, bem feito, né? Fez por onde merecer. O misericordioso sente a miséria do outro. Sabe que ele é responsável, sabe que ele fez por merecer, mas se coloca no lugar e pensa, isso não precisava ser assim.
e ele sente compaixão por quem está vivendo nessa situação. Eu tenho 2 exemplos para dar para você. Primeiro, o exemplo do bom samaritano. Jesus contou essa parábola para mostrar quem é que tem compaixão do próximo. Certo homem estava viajando de uma cidade para outra, foi assaltado, foi machucado, espancado e deixado ali à beira da morte. 3 pessoas passaram por aquele caminho e viram aquele homem. O primeiro, que era um líder religioso, olhou, viu, passou de largo porque não queria se envolver. O segundo, também religioso, passou, viu, passou de largo porque não queria se envolver. Agora o samaritano, que era desprezado pelos judeus como alguém que não tinha honra, como não tinha uma boa índole, esse samaritano se aproximou, acolheu, ajudou, serviu, cuidou das feridas, pagou estadia, salvou a vida daquele cara que tinha sido assaltado e espancado. Esse samaritano teve compaixão do outro, teve misericórdia do outro, e o seu sentimento interno se expressou em atitudes externas. Jesus nos incentiva a fazer a mesma coisa. Um exemplo ainda maior, e não uma parábola, mas uma realidade: Deus, em relação aos seres humanos, é extremamente misericordioso. Ele não faz vista grossa aos nossos pecados e à nossa condição, mas justamente por saber o resultado e as consequências do nosso pecado, ele se mostrou misericordioso, enviando o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar, sarar as nossas feridas e nos dar uma vida nova, ok? Então, isso é ser misericordioso. Deus é extremamente misericordioso. Agora, a promessa é que é o problema nessa bem-aventurança. E a promessa é: os misericordiosos alcançarão misericórdia. E a compreensão óbvia que a maioria das pessoas tem é que se eu tiver misericórdia, então Deus terá misericórdia de mim. Se eu perdoar, também serei perdoado. Isso se complica ainda mais porque nós temos a parábola do servo impiedoso, lá em Mateus capítulo 18, versículo 35 em especial, que nos mostra praticamente a mesma coisa. Isso pode nos induzir ao erro de achar que se eu tiver misericórdia, eu vou ter misericórdia, se eu não tiver, eu não vou receber. E aí toda a responsabilidade cai sobre os nossos ombros e a salvação acaba dependendo dos nossos atos. É claro que isso não pode ser assim. Se fosse depender da capacidade de cada um, então ninguém seria salvo, porque o perdão não é algo humano, é divino. Quem é que tem a capacidade de perdoar por sua própria força, se Deus não agir no coração dessa pessoa? Se isso também fosse assim, então nós teríamos que jogar fora toda a doutrina da graça. Por exemplo, Efésios 2:10 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não depende do que a gente faz, mas do que Deus e Jesus fizeram. Romanos 5:8 e 10, 2 Coríntios 5:19, fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores e nos reconciliou consigo. Então a salvação é um ato divino, independente do nosso comportamento. E a gente não pode desprezar esses outros textos da graça para poder ficar com este texto aqui. Da mesma forma, não dá para a gente desprezar esse texto para poder ficar com os outros. Como é que a gente resolve esse dilema tão grande? Ora, nós erramos se nós não sabemos manusear a palavra de Deus, mas somos abençoados se nós aprendemos a fazer isso. Então vamos lá, vamos aprofundar essa compreensão. O que esse texto está nos demonstrando é que o verdadeiro perdão é sucedido, vem em resposta a um verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa percebe que ela merece punição, que perdão é graça, é misericórdia imerecida, quando ela se arrepende e percebe isso de verdade, ela também se torna capaz de perdoar. A consciência da sua situação real diante de Deus leva à condição imprescindível de perdoar aos outros. Isso vale para todas as bem-aventuranças até aqui. Por exemplo, se eu
conseguir ter uma compreensão do meu estado lamentável, da minha pobreza de espírito, se eu tive uma visão de como eu sou verdadeiramente, por conta disso agora eu posso também enxergar os outros como eles verdadeiramente são. Olha, se eu cheguei a um ponto de lamentar a minha condição, de rasgar o meu coração por causa da minha miserável condição diante de Deus, então agora eu também posso lamentar a condição do outro. Se eu cheguei ao ponto de ter fome e sede de justiça, um desejo de ser cada vez mais santo e aperfeiçoado, e agora eu posso desejar a mesma coisa para o próximo. Se eu sei que eu alcancei misericórdia, ou que Deus me alcançou com sua misericórdia, com seu perdão, agora eu também posso demonstrar e querer que essa mesma misericórdia alcance outras pessoas que, como eu, ainda estão, como eu estava, ainda estão perdidos no pecado. O exemplo supremo de misericórdia vem do Jesus Cristo lá na cruz, sendo humilhado, falsamente julgado, testemunhas compradas dizendo mentiras, Jesus cuspido, Jesus maltratado, do alto da cruz, quando as pessoas estão rindo dele, dizendo: se é filho de Deus, poderia descer daí, não é verdade? Jesus olha e Jesus ora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo isso: Deus, o que eles estão fazendo é resultado da condição pecaminosa em que eles vivem. Eles sequer entendem o que estão fazendo, tamanha é a condição miserável, espiritualmente falando, né? A condição miserável que eles estão vivendo. Por isso, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que esse fato assusta a maioria de nós. Muita gente tem dificuldade de se imaginar fazendo isso. E alguns até mesmo dizem: Jesus fez isso porque ele era Deus. Eu não sou Deus, eu sou humano, eu não consigo fazer isso. Eu preciso te alertar. Isso é uma mentira de Satanás para te impedir de alcançar os altos níveis de caráter, de desenvolvimento espiritual que Deus planejou para você. Basta você ler um pouquinho mais a sua Bíblia, você vai chegar na história de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro homem a ser morto por causa da sua fé, por causa de pregar Jesus Cristo. Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de entendimento, cheio do temor ao Senhor, cheio do Espírito Santo, ou seja, um homem amadurecido espiritualmente. E ele foi perseguido, falsamente julgado como Jesus e condenado. Foi levado para fora da cidade para ser apedrejado. E enquanto era apedrejado, ele olhou para os seus algozes, para os seus assassinos, e ele orou ao Pai dizendo: Pai, não lhes imputes esse pecado. Deus não coloca na conta deles esse pecado. Mesma coisa que Jesus, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão não nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Estevão era um homem como nós, era gente de carne e osso, que conheceu Jesus, creu em Jesus, recebeu a graça e foi desenvolvendo esse caráter aprovado ao ponto de, ao final da sua vida, passando por uma morte parecida com a de Jesus, ser capaz de fazer a mesma oração que Jesus fez, uma oração cheia de misericórdia para com o seu próximo. Olha, cuidado com essa ideia de que você precisa ter misericórdia, senão Deus nunca vai ter misericórdia de você. A compreensão correta é: quando a graça se manifesta perdoadora em nossos corações, também nos torna misericordiosos. Já recebemos misericórdia, estamos recebendo misericórdia, vamos receber ainda mais misericórdia. Então nós temos para dar. A misericórdia que nos alcançou em pecado é a misericórdia que nós devemos ter para com aquele que ainda está em pecado. Essa bem-aventurança é acompanhada de uma promessa: os misericordiosos alcançarão, receberão misericórdia. Já recebemos, continuaremos recebendo durante toda a nossa vida, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No último dia,
Quando o juiz vier julgar todas as pessoas por causa dos seus atos, naquele dia nós vamos precisar de misericórdia. E a promessa é que nós receberemos misericórdia novamente, porque ela nunca vai faltar. Que você seja misericordioso e aprenda a exercer misericórdia da mesma forma que você recebeu. A leitura dessa semana contemplou o texto de Efésios, capítulo 2, 1 a 10, foi citado durante a aula, né? E o exercício que você fez foi se lembrar de quem influenciava as suas decisões, de como você era escravo do príncipe que atua nesse mundo, fazendo as vontades dele, sendo escravo dos seus desejos, escravos do pecado, e por conta disso, morto espiritualmente. Veio Jesus Cristo e te alcançou através do Evangelho, te libertando do pecado e conquistando você para uma nova vida, ok? Esse era o seu estado anterior. Esse estado anterior é o estado atual de muitas pessoas ao seu redor. Então, da mesma forma que a graça alcançou a sua vida, quando Deus teve misericórdia de você, agora a graça pode alcançar a vida dessas pessoas, enquanto você tem misericórdia delas, porque você sabe exatamente o que elas estão vivendo, porque você já viveu também. Olhe com misericórdia para as pessoas que estão à sua volta. Nós lemos também Mateus capítulo 18, que mostra Jesus contando a história do servo impiedoso, né? Ele recebeu um grande perdão, mas não foi capaz de liberar perdão, e isso acabou sendo muito ruim para ele, porque o seu senhor ficou sabendo e fez ele pagar tudo o que ele devia. Isso é para demonstrar que nós que recebemos perdão e entendemos a profundidade desse perdão, nós que recebemos misericórdia e entendemos a profundidade dessa misericórdia, temos o dever de passá-la adiante. Temos a responsabilidade inadiável de viver a partir disso que nós recebemos. Senão, isso vai servir de sinal de que nós não entendemos a misericórdia, nós não entendemos o perdão, não valorizamos e não fez nenhuma diferença na nossa vida. Que isso não seja a realidade no seu coração, e se for, que você esteja disposto a voltar de novo à primeira bem-aventurança, e diante dessa constatação tão terrível, se humilhar, quebrantar-se, buscar ao Senhor, ter fome e sede de justiça, para você se tornar também alguém cheio de misericórdia. Nós lemos também Lucas 23 durante a semana, a oração de Jesus na cruz, e Atos capítulo 7, a oração de Estevão quando ele foi morto. Os atos deles, as palavras deles proclamaram a sua real natureza. Da mesma forma, os seus atos hoje, agora, proclamam a sua real natureza. Diante deste autoexame de misericórdia, o que você precisa fazer? O que você vai fazer ainda essa semana? A tarefa dessa semana será exercer misericórdia por alguém em especial. E eu quero que você pense em alguém que de alguma forma te ofendeu ou te ofende. Alguém que acaba atiçando em você não sentimentos de misericórdia, mas sentimentos de ira, de rancor, de raiva. Quero que você pense nessa pessoa, que você escolha a pior pessoa, que mais te machuca. E você vai lutar com todas as suas forças espiritualmente para ter misericórdia dessa pessoa, para colocar no teu coração e abraçar a miséria que o pecado causa na vida dela. E assim você vai orar por ela e vai de alguma forma demonstrar misericórdia pela vida dela. No seu encontro com o seu grupo, você precisa trazer o versículo decorado, Mateus capítulo 5, versículo 7, porque cada um vai ter que recitar lá no momento correto, ok? Vocês vão conversar sobre a dificuldade que é ter misericórdia de pessoas ruins, ok? Eu quero que você pense sobre isso e se prepare para compartilhar isso com o seu grupo no próximo encontro. Agora, lembre-se também que antes de ser misericordioso, é preciso lembrar da sua própria miséria.
Porque é só depois da misericórdia de Deus te abraçar é que você pode abraçar a miséria do próximo. Que você tenha uma semana abençoada e que nessa semana Deus exerça misericórdia através de você e você exerça misericórdia para com todas as pessoas que estão perto de você. Que o teu próximo receba misericórdia através do seu olhar, através do seu abraço, do seu toque, e que os teus atos proclamem o teu novo caráter em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima.